Hoje a aula é 7. Semana passada falamos do passo a passo da queda. E hoje vamos falar por onde entrou o pecado para que sucedesse a queda. A mensagem está na página 32. Por onde entrou o pecado. Vamos pedir a Deus direção para essa aula 7, para que possamos compreender e entender o que Deus quer falar conosco através desta aula. Curve aí a sua cabeça. Vamos pedir direção a Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai, dirija esse estudo e fale conosco, abençoando-nos através da leitura desse livro. Abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Por onde entrou o pecado? Viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Desejava para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu. E deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Gênesis 3, 6. Só fazer aqui uma observação. Eu creio, amiga e amigo ouvinte, que quando Eva comeu do fruto, nada aconteceu. Ela comeu uma vez, eu creio que ela comeu mais de uma vez. E convencida de que nada iria acontecer, ela então deu para o marido experimentar do fruto. Só que a ordem que Deus havia dado para não se comer foi para Adão. Essa ordem não foi dada a Eva. Por isso que, quando ela comeu, nada aconteceu. Certamente ela morreria perante Deus, mas a humanidade não estaria perdida, porque Deus disse a Adão, no momento que ele comesse da árvore, ele morreria. E Adão quem falou para Eva. Então veja a importância e por onde o diabo tenta atingir a você, a mim, a nós. Ele não vem diretamente a nós. Ele não vem disfarçado de mal. Ele vem de maneira sutil e de maneira convincente para levar-nos a desobedecer a Deus por tabela. Foi isso que ele fez com Adão. E, aproveitando já a oportunidade, falar da influência que a mulher tem sobre a vida do homem. Será que ela não comentou com Adão? A Bíblia não faz relato. Adão não comeu enganado, porque o Senhor Deus, ele mesmo disse que se comêssemos qualquer coisa enganada, até mesmo se tomasse veneno, mal nenhum faria para nós. Então, quando ela convenceu Adão a comer do fruto, aí foi onde houve o pecado. Então, a mulher, ela tem uma grande influência na vida do homem. E ela pode mudar o destino de um homem. Somente uma mulher. Você vê que ao lado de toda pessoa, todo homem bem sucedido, existe uma mulher de fibra, uma mulher de verdade. Como no caso do bispo Macedo, ao lado dele, ele tem uma mulher de fibra, uma mulher de Deus, uma mulher de verdade. A dona Esther, quem tem auxiliado ele em muitas coisas. Assim como a Wilma na minha vida, assim também você tem influência sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre todos aqueles que estão à sua volta. Vamos voltar para o estudo. Eva foi convencida pela palavra do diabo e acreditou que o fruto era bom. Então os seus olhos cobiçaram, até lançar mão dele para prová-lo. Satanás acertou nas palavras. Isto é como já vimos, ele estudou Eva e disse o que ela exatamente desejava ouvir. Vocês terão os olhos abertos de tal forma como vocês serão muito mais do que são agora e conhecerão muito mais do que já conhecem. Era tudo que Eva queria. Com isso, ela desejou ter mais conhecimento, mais poder, mais sabedoria, sendo que Deus, ao criá-los perfeito, já tinha dado tudo isso a eles. Eles tinham tudo que o diabo prometeu para eles, eles já tinham. As promessas de satânica eram tão mentirosas. Basta pensar como alguém se torna melhor experimentando o que é mal. Vamos usar droga para ver como é que é a droga, para a gente se tornar uma pessoa melhor? Usar o crack, usar o canote? Será que nós vamos melhorar ou vamos piorar? Com certeza, vamos para o fundo do poço. E foi isso que o diabo prometeu para ela. Fazer o errado para ficar melhor. De jeito nenhum. De que forma alguém vai ser semelhante a Deus agindo de maneira errada e injusta?
O pior é que Eva estava tão convicta de que agiria bem, que, não satisfeita em comer e se convencer do fruto comendo sozinha, levou também o alimento envenenado para o marido. Se somente ela tivesse ingerido, só ela morreria. Mas normalmente quem peca leva outros também a pecar. Quando Adão passivamente aceitou o fruto da mulher, o pecado alcançou toda a humanidade, porque Deus havia ordenado a ele. Dia que ele comesse, ele morreria. E matou todos nós. Ambos não guardaram a palavra de Deus, não protegeram seus ouvidos, seus olhos, e por isso ocorreu a queda. Todos os demônios se ajuntaram para assistir ao diabo em sua ação no Éden. Todos aqueles que era num momento decisivo para o exército do inferno. Satanás sabia que se levasse Adão e Eva a pecar, iria ganhar uma parte da guerra que havia declarado contra Deus. Quando ele conseguiu, todos os anjos caídos se reuniram rapidamente para comemorar. Isso foi motivo de festa no reino das trevas. Afinal, eles já não seriam os únicos condenados à morte eterna. Não estariam mais sozinhos no inferno. Satanás e seus demônios aguardavam eufórico o momento da repreensão de Deus ao casal. Eles apostavam que Adão e Eva seriam expulsos do paraíso e assim como eles quando foram expulsos do céu. Da mesma forma que eles foram expulsos do céu pelo pecado, Adão e Eva também foram expulsos do paraíso pelo pecado. E o diabo aguardava isso ansiosamente. No entanto, o que eles não sabiam que o reino das trevas sempre perde, até mesmo quando parece vencer, porque o Todo-Poderoso, em sua infinita soberania, providenciou não só a solução para o pecado que entrou na humanidade, como também a derrota de Satanás aqui na terra definitivamente. O diabo, que já havia sido vencido no céu, seria esmagado no cumprimento dos planos da redenção para o homem com a vinda do Senhor Jesus ao mundo. Satanás e seus demônios, embora não aceitassem, já havia sido derrotado no dia em que se tornara inimigos de Deus. E não era possível reverter a derrota deles. O diabo ignorava essa realidade, enquanto era ovacionado pelos seus demônios no inferno. Ele e a sua corja riam e comentavam as táticas e os seus golpes, ao mesmo tempo em que, na terra, Adão e Eva descobriram que foram enganados e passaria a colher o fruto do seu pecado. Quando você não dá ouvido a Deus, você dá ouvido ao diabo. Queridos, bem simples. Aqui nesse mundo tem dois senhores, Deus e o diabo. Deus e o diabo. Só os dois é Senhor. Todos a humanidade, todos os seres humanos são servos de um ou de outro. Resumindo tudo, ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Serve a Deus quando faz o que é certo. Você está servindo a Deus, porque Deus é justo e perfeito. Serve o diabo quando você faz o errado e sabendo que é errado. Você está servindo o diabo. Só tem dois senhores. Você, eu, nós não fazemos o que dá na nossa telha. Aqui na nossa telha é colocado ou os pensamentos de Deus ou os pensamentos do diabo. E a gente obedece a quem você mais dá ouvido. É simples assim. As consequências da queda foram muitas. E entre elas está o fato do homem ter se tornado o oposto do que originariamente ele havia sido formado. Na condição de perfeitos antes do pecado, nem Adão nem Eva experimentaria a morte física, seja espiritual. Por causa da desobediência, o seu corpo passaram a ter prazo de validade. E assim, um lento processo de deteriorização começou no momento em que morderam aquele fruto. Já os planos espirituais, se o sacrifício na cruz não tivesse sido oferecido pelo Senhor Jesus,
ninguém teria acesso à vida eterna. Então veja só, quando o Senhor Jesus se sacrificou por nós, Ele nos deu condições de termos acesso novamente ao reino dos céus. Até o dia da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, homem algum tinha direito a voltar para o céu, com exceção de Enoque, que foi trasladado vivo, e com exceção de Elias, que foi levado numa carruagem de fogo ao céu. Todos os outros homens, almas, estavam presas na morte. Você lê isso lá em Mateus, quando diz que os sepulcros foram abertos e muitos entraram na cidade santa com a ressurreição do Senhor Jesus. Até os salvos estavam presos na morte. A partir daí, o espírito, a alma e o corpo, que antes vivia de forma harmoniosa, passaram a viver divididos. A alma, antes criada para ser guiada somente por Deus, passou a ser conduzida, atualmente influenciada pelas emoções, pelo diabo, pelo mundo. Por causa disso, o ser humano, sendo apenas alma vivente, sem direção do Espírito do Criador, está destinado à criação. Aqui é onde entra aquele versículo que diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é esse caminho. Em outro versículo ele diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Então, Jesus, amigo ouvinte, é o único caminho à salvação. Se você confessá-lo como Senhor e Salvador da tua alma, você está salvo. Se você não confessá-lo, você está perdido. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Curva aí a sua cabeça. Obrigado, meu Pai, por esse ensinamento. Coloque dentro de nós e não deixe que venhamos esquecer o que o Senhor nos ensina através da Tua palavra, para que venhamos alcançar a salvação eterna, da qual o Senhor Jesus veio a este mundo nos dar graciosamente, no nome de Jesus. Digam graças a Deus.